A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, mulheres de Deus. Convido você aí na sua casa já se despertar para mais um culto, para mais uma madrugada com o Rei. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Seja bem-vinda. Que você se desperte para adorar ao Senhor nesta madrugada, unidas, juntas no mesmo propósito, adorando o Rei dos Reis. Lá em Salmos 28, versículo 7, o Senhor diz assim para mim e para você: o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O salmista Davi declarou este salmo, e eu declaro estes salmos na minha vida e na sua vida. Não importa o que você esteja passando, o Senhor é a tua força. Não importa o teu sofrimento, o Senhor é a tua força. Não importa o quanto você tem chorado, Ele continua sendo a tua força, a nossa rocha, o nosso socorro bem presente na angústia. E nada nos faltará diante deste Deus poderoso. E eu convido você a adorar ao Senhor juntamente comigo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor Jesus, que é vivo, poderoso, maravilhoso. Eu te exalto, Jesus, porque Tu és fiel, Tu és bom, Jesus. Coloca a mão no seu coração aí na sua casa. Faça dessa canção, a sua oração nesta manhã de graça, manhã onde você pode se render a Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare, mulher, aí na sua casa. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Jesus, se alegre no Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Ei, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Parece que foi tudo combinado, né, Tati? Mas ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, mas nós de joelhos dobrados ganhamos almas para Cristo. Este é o tema desse ano. E Deus colocou essa mensagem no coração da nossa pastora. Não foi em vão, irmãs. Foi porque mulheres precisam estar de joelhos mesmo, clamando e orando. Então eu convido você, nesta madrugada, a se levantar, a levantar um clamor a Deus, pelas causas, pelas suas causas, e Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje é um dia especial, porque é a madrugada com o Rei. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque estou trazendo uma mensagem de Deus para você. Primeiramente para mim, e agora para você. Porque um dia eu estava em casa e eu falando: Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer passar para essas mulheres que estão sedentas da Tua palavra e que precisam ouvir aquilo que o Senhor tem? E eu lá na minha casa um dia, e Deus me deu um louvor lindo, e eu comecei a cantar e a adorar. E eu estava cozinhando na minha casa, e eu louvando, e eu cantando, e o Senhor me diz, no fundo do meu coração, que eu traria uma palavra para você e para mim, rompendo em fé para a glória de Deus. Este é o tema. Mas aí eu elenquei 3 pontos na Bíblia, onde nós vamos lá no livro de Jó. As irmãs que estão com a Bíblia podem pegar, podem abrir o capítulo 1. E vamos abrir e vamos ler o número 1. Capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, sincero, reto, temente a Deus, desviava do mal. Deus maravilhoso. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa madrugada diante de Ti, ó Deus. Que o Senhor venha falar com cada mulher que está assistindo neste momento. Paizinho, eu não sei o que cada uma precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da necessidade de cada uma de nós. Muitas vezes, Senhor, nos faltam palavras, mas o Senhor conhece até as nossas lágrimas, porque elas são colhidas pelo Senhor. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje. Porque se estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, é porque ainda há esperança, ainda dá tempo de buscar o Senhor
E eu creio na tua palavra, que é viva e verdadeira. E se nós formos sinceros, a nossa oração chegará às narinas de Deus como suave, aroma suave e agradável. Amém? Amém. Então Jó, ele conta a história. A palavra de Jó, ela conta a história de Jó, né? Como nós lemos, ele era muito rico, íntegro, reto e temente a Deus. E todas as escolhas dele eram pautadas no temor a Deus. E ele se afastava do pecado. Glória a Deus. Não é fácil, né? Não é fácil afastar do pecado, porque o inimigo está aí, o tempo todo, planejando nos destruir. Porque é para isso que ele está aí. Para destruir os casamentos, para destruir a vida, porque ele tem ódio de nós. Mas Deus nos ama e ele é maior em nossa vida. Ele é maior na minha e na sua. E Jó tinha uma vida muito certa, que até mesmo o próprio Deus elogiava e reconhecia isso. Já pensou que bênção você ser reconhecido pelo próprio Deus como reto, como íntegro? Não deve ser fácil, porque nós lutamos diariamente contra as armadilhas de Satanás contra a nossa vida. Um dia, o diabo acusou Jó de ser interesseiro. E Deus permitiu que o sofrimento chegasse à vida de Jó. Mas ele tinha plena certeza que o seu servo seria aprovado. Olha que lindo! Deus tem a plena certeza que o servo dele, que eu e você, independente do que o inimigo planejar, nós seremos aprovados. Deus, ele permitiu que o sofrimento chegasse à vida de Jó, porque ele tinha certeza que ele era reto, justo e que ele amava Deus. E ele perdeu tudo. Ele perdeu a riqueza, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde. Quantos de nós perdemos a saúde, a família, riquezas? Satanás, ele queria o quê? Ele queria acusar e mostrar para Deus o pior de Jó. Assim como ele faz comigo e com você diante de Deus. Ele quer buscar lá naquelas falhas, sabe? Para falar lá, Deus. Ó a Carla como é que tá. Então, irmãs, nós precisamos vigiar. Vigiar na nossa conduta. Vigiar na nossa fala. Vigiar com os nossos olhos. Vigiar com os nossos ouvidos. Vigiar com o nosso corpo. Satanás, ele queria mostrar para Deus que quando surgem os problemas, sabe aqueles dos dia a dia? Aqueles que buscam a Deus de forma egoísta e interesseira não permanecem na sua presença. Tá vendo? Ele tá aí para acusar. Mas como está sendo a minha conduta diante dos problemas? Como é que está sendo? Eu tenho intimidade com Deus? Eu conheço a Deus? Para permanecer ali, diante dos problemas, das dificuldades, das perdas. Permanecer firme.
Não é fácil. Mas com Deus, é muito melhor. Porque Ele nos garante a vitória. Mas nós temos que buscar. Nós temos que ler a tua palavra, que é o que nos alimenta, é o que nos ensina. Porque aquele que conhece a verdade, ela nos liberta. Ela nos liberta das mentiras que Satanás implanta e usa pessoas para nos enganar. Quantas vezes, quando precisamos de coisas, de bens, de cura, de milagres, vamos lá e pedimos. Eu estava pensando justamente sobre isso. Nós devemos buscar a Deus somente quando precisamos? Ou nós devemos buscar a Deus o tempo todo? O que nós perdemos se nós não estivermos na presença de Deus? Nós temos que estar na presença de Deus, porque Ele é maravilhoso na minha vida e na sua. Ele nos deu o dom da vida. É Ele que nos sustenta em pé. Por isso precisamos, irmãs, buscar estar na presença de Deus constantemente. Vamos colocar duas situações. Mulheres que têm filho, que seja adotado, que seja de seu ventre. Ela ama, ela cuida, ela educa. E quando um filho cresce, ele se esquece da mãe. Ele não visita, ele não liga para saber como é que tá. Mas quando ele precisa de algo, do cartão de crédito, de um pedido de oração, porque ele sabe que a mãe ora por ele, aí ele liga. Aí ele vai lá na casa da mamãe. Esse é um tipo de filho. Temos um outro tipo de filho que sempre está presente na casa da mãe, do pai. Liga para saber como é que tá, mãe. Como é que tá, pai. Tem relacionamento. É o que o pastor Haroldo pregou nessa quinta-feira. Que nós precisamos ter relacionamento com Deus, que é o nosso pai. Mas e esses dois filhos, a situação? Se o diabo viesse acusar seus filhos, do qual você acha que você teria mais certeza que ama você? Daquele que não te visita? Daquele que só liga quando precisa? Ou daquele que está ali constante? Que sabe ter relacionamento com você? Muitas vezes nós não podemos estar sempre na casa dos pais. Mas eu falo por mim. Todos os dias eu falo com a minha mãe. Hoje nós temos a tecnologia. Temos o telefone que podemos chamar de vídeo. Ainda mais nesse período de pandemia, né? Muita gente não pôde estar presente. Mas existem outras maneiras. Assim mesmo é Deus. Às vezes você não pode vir aqui, mas você não pode estar longe de Deus. Você tem que estar na presença de Deus. Então você tem autoridade para repreender quando vier aquela seta do inimigo dizer que seu filho não te ama. Porque você tem plena certeza do amor. Porque você tem relacionamento com ele. Amém? Em Jó 1, 20, 22, Jó, ele se derramou diante de Deus. Jó 1, 20 ao 22. Vamos ler. Então Jó se levantou
e rasgou o manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e a adorou. Ele a adorou. Ele a adorou. Ele a adorou. Mesmo perdido tudo, ele a adorou. Quantas vezes nós estamos passando por problemas, dificuldades, esquecemos de adorar, esquecemos de dobrar o joelho, de adorar. Aí só pedimos, onde nós devemos nos derramar diante de Deus e orar, e orar, e orar, e clamar, e nos derramar diante de Deus. O segundo ponto que eu quero elencar: que fonte está saindo da nossa boca? Bênção ou maldição? Bênção ou maldição, irmãs? Por não suportar as perdas, o estado de dor e humilhação do marido, a esposa de Jó, ela aconselhou ele. Ela disse para ele: amaldiçoar Deus e morrer. A sua boca, ela foi um instrumento para induzir Jó a fazer exatamente aquilo que o inimigo quer. Exatamente o que o inimigo queria que ele fizesse. Amaldiçoasse Deus, saísse da presença de Deus. Mas Jó, ele foi firme, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E eu e você conhecemos o Deus que servimos verdadeiramente? E ele ainda repreendeu a esposa dele. Ele repreendeu. Quantos maridos têm medo, às vezes, de exortar a sua esposa, né? Com medo de ofender, com medo de magoar. Mas Jó não, porque ele sabia que Deus estava com ele. Nós esperamos, irmãs, incompreensão, palavras duras, por pessoas mais distantes. Aqueles que a gente nem vê, ou vê de vez em quando, sabe? Mas da família, dos mais próximos, nós esperamos palavras corajosas, palavras que nos levantam, né? Mas às vezes as afrontas vêm de perto, vêm daqueles que a gente ama. Por isso, irmãs, nós temos que vigiar no que ouvimos, no que ouvimos, no que vemos e no que falamos. Porque a nossa boca tem poder para amaldiçoar ou para abençoar. Jó, naquele momento de luto, de perda e dor, ele precisava de ajuda. Ele queria alguém para consolar. Aí aqueles amigos, ele tinha uns amigos, muitos amigos, mas tinha uns amigos mais chegados que vieram de longe para estar com ele. E passaram dias em silêncio com Jó. Eles viam o estado que Jó estava. Ele tinha perdido os filhos. Ele estava doente. A mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus, a quem ele mais amava. E aqueles amigos, ao invés de segurar na mão dele e dizer: vamos, eu estou aqui, vamos orar, Deus vai te dar vitória. Não. Sabe o que eles fizeram? Eles exortaram, eles acusaram de mentiroso, disseram para ele que ele era hipócrita e de pecar contra Deus. E ainda culparam Jó
por todas as tragédias que ele estava passando e por tudo que aconteceu. Depois as irmãs deu uma lida em Jó, para quem não leu. Lê todos os capítulos, versículos. É uma história linda e que ajuda muita gente. Mas esses amigos acusaram Jó porque eles não estavam atentos. Quem era o verdadeiro causador de todo aquele mal que Jó estava vivendo? Mas eu digo para você que é o inimigo, é o diabo. É ele o principal. Porque ele fica ao nosso derredor, esperando só uma brechinha para nos atacar. Aí ele ataca os nossos filhos, os nossos maridos, atacam as esposas. Mas se nós estivermos de joelhos, não é fácil ficar de joelho. Mas se nós ficarmos de joelho e clamarmos a Deus, Ele faz. Ele faz, irmãs. Ele faz. Poucas pessoas sabem realmente ajudar as pessoas que estão aflitas, a estimulá-las à fé. Tem pessoas que estão tirando a própria vida. Quantos jovens têm tirado a própria vida? Com depressão, doentes, precisando de gente que abraça, que cuida, que serve. Porque isso é servir, cuidar, amar, trazer naquele momento de desespero para dentro da sua casa, sim. Orar com ela, dar uma palavra de vitória, encorajá-la a buscar a Deus, porque elas se sentem tão fraca, que não sabem nem o que falar para Deus, não tem força, não tem palavras. Nós precisamos ser alguém com sensibilidade do Espírito Santo e levar coragem para essas pessoas e levar força. Nós temos que ser canal de bênção na vida de pessoas. Porque quando você cuida de pessoas, Deus cuida dos seus. Não pense que você vai perder o seu tempo, porque você não vai. Porque o tempo que você está ali servindo, Deus está lá, cuidando do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua casa, das suas finanças. Amém? Amém e amém. Terceiro ponto que eu quero elencar hoje. Fé e obediência. Ela tira você do cativeiro. Jó, ele sofreu muito, mas ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus, porque naquele momento ele não tinha pessoas para ajudá-lo. Ele não tinha, mas ele sabia que ele tinha Deus. Que por isso ele se prostrou, clamou, pediu alívio e misericórdia, para que Deus tirasse essa miséria da vida dele, aquelas doenças. Irmãs, ele adorou a Deus. Quantas vezes, né? Ao invés de adorarmos, murmuramos. Porque é fácil. Quando está tudo bem, quando os filhos estão bem, a casa está organizada, as finanças estão em dias,
Tem comida na sua mesa? Tudo aquilo que seu filho pede, você tem? É fácil você levantar a mão e adorar. Na fartura, na bonança. É fácil. Mas e na luta, irmãs? Como tem sido? Nós temos adorado ao Deus vivo? Nós temos buscado estar na presença de Deus? Não importa a situação que você está vivendo hoje. Não importa a situação que eu estou vivendo. Mas Deus, com o livro de Jó, nos ensina que nós devemos adorar. Nos prostrar de joelhos e adorar ao Senhor. Às vezes não precisa você falar nada, irmã. Só se derramar diante de Deus. Que o Espírito Santo, Ele leva tudo aquilo que você precisa para Deus. Tem até um hino que diz, né? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. É lindo esse hino, porque ele diz o que exatamente muitas mulheres estão passando. Dificuldade até para falar com Deus. Até para falar com Deus, nesse momento não é fácil. Mas Jó tinha certeza daquele Deus que ele adorava, podia trazer o socorro para ele. Então Jó, ele abriu mão dos seus conceitos, das suas razões, para se humilhar diante de Deus. E é justamente isso que mais agrada a Deus. Ver o ser humano ali, reconhecer que depende de Deus. Eu dependo de Deus, irmãs. Você depende de Deus. A partir do momento que nós colocamos isso na nossa mente e no nosso coração e nos prostramos diante dele, ele se agrada de mim e de você. É por isso a importância, irmãs, de nós estarmos constantemente na presença, buscando a Deus. Buscando a Deus, irmãs. Estando na presença dele. Deus enviou 3 amigos de Jó. Sabe aqueles que perseguiram? Na Bíblia fala que esses amigos, eles perseguiram, eles acusaram, falaram coisas horríveis para ele. Eles atormentaram ele. Mas Deus mandou esses irem lá em Jó, para que ele orasse por eles. Olha só. Ele iria orar por aqueles que atormentaram a vida dele. Vocês acham que pela carne é fácil? Nós não podemos agir pela carne. Porque senão, ele não oraria se ele não fosse obediente. Porque eles fizeram mal para ele. Eles não ajudaram no momento que ele mais precisava. Mas lá em Jó 42:10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó
quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Irmãs, vocês estão entendendo que por ele servir até aqueles que fizeram mal para ele, Deus dobrou tudo que ele tinha. Deus tirou primeiramente ele daquele cativeiro, restituiu a saúde e ainda permitiu que ele orasse por eles. E ele orou, porque ele era obediente. E ele sabia que se ele orasse, Deus iria fazer, porque ele tinha fé. Fé em Deus. Deus, ele duplicou os anos de vida de Jó, dando mais 140 anos. E Jó morreu velho, farto de dias e feliz. Amém. Como serão o meu e o seu fins do dia? Nós ficaremos velhos? Estaremos felizes? Nós temos obedecido? Nós temos fé naquilo que nós lemos? Que é a Escritura de Deus? Nós temos fé no Deus que nós servimos? Irmãs, o ponto principal dessa restauração foi a experiência única que ele viveu com Deus. Tragédia, danos, problemas, riquezas podem ser perdidas. Prestígio, amigos, saúde pode acabar. Mas conservar a fé em meio à aflição assegura livramento, vitória e salvação para a alma. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque é para Ele toda honra e toda glória. Se Deus me trouxe aqui para trazer essa mensagem para você que está aí ouvindo, é porque Ele está agora restaurando, curando, libertando a sua vida. É porque você chamou a atenção de Deus e Ele usou alguém para trazer a mensagem, para falar para você assistir o culto online. Amém? Amém, irmãs? E assim nós finalizamos, irmãs, essa pregação de hoje. Que essa palavra ela entre assim, ó, no seu coração e na sua mente. E que Deus restaure a sua fé. E que você venha clamar, que você venha se derramar diante de Deus. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Feche seus olhos, irmãs. Vamos ouvir esse louvor. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Oh, xere cantará manasso, rienda na manasso. Oh, derechara manasso, rienda na manasso. Santo, santo, estará manasso, rienda na manasso. Sinta o toque do Senhor na sua vida, irmão.
Deus está aí. Ele está do seu lado o tempo todo. Adore a Deus. Se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. A Ele é glória, irmãs. Toda honra e toda glória para Ele. Aleluia. Irmãs, eu declaro sobre a sua vida fé para que nada e nem ninguém venha tirar você da presença de Deus. Nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância. Creia que Deus vive e Ele vai te dar a vitória para a honra e glória dEle. Amém. Amém.